Olá, amigos do Motoricia. Estamos aqui novamente na sua companhia e na companhia de dois entrevistados que vocês conhecerão já já. Primeiro, os nossos agradecimentos à A3 Comunicação por esse belo estúdio que nos oferece aqui. Qualquer coisa que você precisar gravar, liga para o Weber. O Weber vai te atender e vai fazer bem feito, assim como ele faz o nosso. E também gravação externa. Ele pode fazer com drone, pode fazer de diversas formas a cobertura do seu evento. Temos também como parceiros, não somente aqui no Motoricia, nesse podcast, mas também no Jornal Contexto, nós temos como parceiro a Saga Toyota, a Classe A Estética Automotiva e também o Juninho do Jundiaí. Se você está com um problema de som no seu carro, vai lá que o Ronaldo te atende e você vai ficar feliz. Dadas as considerações gerais iniciais, queremos agradecer também a Deus, claro, por tudo que está acontecendo e dizer que você pode nos acompanhar diariamente com o nosso 2 em 1 no Insta e também nas sextas-feiras no portal contexto.com.br gratuitamente a nossa página no jornal. Nós temos uma coluna lá, que na verdade é uma página inteira com os nossos parceiros, e nós estamos fazendo uma série de reportagens ou uma série de assuntos no que diz respeito à segurança sua, do seu veículo, como você extrair o máximo possível e também aquilo que tem de tecnologia embarcada hoje no carro, que oferece mais segurança ativa e mais segurança passiva, que também nós estamos falando sobre isso. Nesta semana, nós estamos falando sobre segurança ativa. Semana que vem, falaremos sobre segurança passiva. E é bom você entender cada coisa que acontece no seu veículo, né? Hoje, especificamente, nós vamos tratar de um assunto interessante. Por quê? Porque nós temos, quanto mais insegurança a gente tem, quanto mais veículos rodando, quanto mais irresponsabilidade a gente vê no trânsito, mais a gente necessita de um seguro ou de alguém para proteger o nosso veículo. Hoje nós não estamos com alguém que cuida de um seguro, mas é como se isto fosse. Nós estamos com duas pessoas, o supervisor e o gerente, que vai falar da AGV. A AGV, ela é uma associação de gerenciamento de veículos, né? Que nasceu lá em Belo Horizonte e hoje tem mais de 450 mil associados. E eu achei muito interessante, porque é um assunto que me interessa e eu acho que vai interessar a todos. A gente tem que trazer as possibilidades para os nossos ouvintes. Possibilidade, você tem que conhecer tudo que tem no mercado para te oferecer. E o mercado tem muitas associações, algumas não muito sérias, outras sérias. E nós estamos trazendo hoje uma aqui. Não é um programa comercial, é só como informação para que você possa ter mais escolhas, ter mais poder de escolha, né? Então, por favor, eu quero que vocês dois se apresentem. Conta para a gente qual a experiência que vocês têm, isso cada um por si, né? Em associação de veículo e também quem sabe em seguradora ou em vistoria de veículos, como que vocês chegaram nesse ramo e há quanto tempo vocês estão nessa associação propriamente dita. Sejam bem-vindos no Motoricia e muito obrigado por terem aceito o convite. Muito obrigado pelo convite, a gente que agradece. Me chamo Iderlon, é um prazer, né, primeiramente estar aqui no Motoricia, podendo contribuir um pouco mais, né, com as informações que são dadas nesse canal tão importantes, né? Que faz parte realmente de um assunto que o brasileiro gosta muito, né? Quando se fala em carro, o brilho de todo, né? O brasileiro brilha, né? O olho brilha, a gente fica, que carro você tem, quantos cavalos ele tem, já vem toda aquela, né, sensação de satisfação em tratar desse assunto. Voltando à questão que você falou, meu nome é Iderlon, eu comecei no ramo automotivo, para te falar a verdade, desde a infância, né? A minha família já vem desse segmento de prestação de serviço de reparo automotivo, né? De manutenção automotiva há muitos anos, né? Então, praticamente, eu vivenciei desde a infância até a data de agora dentro desse segmento.
Trabalhei. A sua família, você me contou, é de Belo Horizonte também. Sim. E tinha uma bela oficina de reparo de veículos. Sim, a minha Tanto funilaria e pintura quanto mecânico ou só funilaria? Então, a minha família, a gente sempre teve oficinas em Belo Horizonte ou região metropolitana. Em 2013, a gente abriu uma grande oficina em Belo Horizonte, prestávamos serviços para diversas empresas gigantes do mercado, né, como Hyundai, prestamos serviço para Localiza, para Movida, para vários outros prestadores de grande porte, que realmente a nossa oficina tinha essa capacidade produtiva de atender, né, clientes que tinham uma necessidade específica, quando a gente fala de qualidade, de tamanho, de proporção, né? Então a gente começou nessa época, né, juntamente com a minha família, a gente trabalhou durante um tempo nesse mercado, por questões estruturais, financeiras mesmo, a gente viu a possibilidade de ingressar nesse mercado de proteção veicular em Belo Horizonte. E foi aí que se iniciou o projeto de a gente entrar no mercado de proteção veicular, que na época era algo novo, né? Algo novo que veio para realmente quebrar o paradigma do mercado brasileiro, né? A proteção veicular, né? Falando um pouco do que se trata a proteção veicular, né? A gente vê que é algo que realmente veio atender a necessidade do brasileiro. Você não fica me atropelando, não, tá? Você não fica dando os assuntos seguintes que eu vou pegar, não. Então eu vou pôr você do lado de cá. Você se apresenta. É a vontade de falar, né? É a vontade de falar. Eu vou voltar ao cerne da sua pergunta, realmente. Continuando aí a minha caminhada, porque eu gosto tanto de falar desse assunto. Mas é bom, eu vejo você brilhar, isso é legal. E eu gosto muito de falar que é um assunto que realmente a gente vive ele dia a dia, né? Então, assim, falando um pouco da minha caminhada, a gente, né, saímos desse mercado de prestação de serviço realmente. Em 2015, eu iniciei esse processo dentro da proteção veicular em 2016, né? Eu já tinha experiência, já tinha contato com esse mercado, porque eu era um prestador desse mercado. Ah, então você já atuava como prestador e depois você foi atuar no mercado como agente. Exatamente. E então, já tem 7 anos que você está no mercado. 7 anos já estou Sempre no mercado. Na mesma empresa? Sempre na mesma empresa. Olha só. Porque esse era o nosso melhor parceiro da época, né? E realmente era um parceiro que caminhava junto com a gente, porque a nossa empresa tinha aquela questão da qualidade, né? Do serviço bem prestado, do atendimento. E era uma das poucas empresas que também tinha essa pegada. E a gente foi caminhando, conversando, batia muitas conversas, acabou que chegou um determinado momento que a parceria aconteceu. E a gente migrou para esse mercado de proteção veicular. Ótimo. E aí você agora resolveu pegar a empreitada da região de Goiás. Verdade. Nós já atuávamos, de certa forma, em Goiás, mais estritamente em Goiânia mesmo, já há um bom tempo, né? A gente nós temos um escritório em Goiânia já há 6 anos, né? Um escritório lá no setor marista há 6 anos, que a gente começou um trabalho, né, de expansão, mas de uma forma mais em Goiânia mesmo. Ok. E claro que hoje a gente vê que, né, por exemplo, a gente está hoje em Anápolis, né? A gente pegando as cidades ao redor, né, que estão crescendo, né? Então a gente veio para entrar nesse mercado também. Aí você Iderlon, vocês verem o quanto é difícil o nome. Mas aí veio a minha surpresa. Qual que é a minha surpresa? É que eu perguntei o nome da pessoa que fica aqui na região nossa. E olha o nome que ele me deu. Por favor, ser presente. Eu acho que todo mundo tem que ter um nome diferente para trabalhar na empresa. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Todo mundo está assistindo. Boa tarde, Motor em Cia. Boa tarde, São Valeriano. Derlon. É um prazer estar aqui no programa, nesse exato momento com Obrigado. Vocês. Meu nome é Harrison Rodrigues, eu sou supervisor de vendas do Universo de Venda aqui. E um pouquinho mais como é que eu iniciei nesse mercado. Em 2018 eu comecei no mercado de rastreamento veicular. E a gente começava a trabalhar muito com venda de rastreadores e tudo. E aí toda vez eu tinha um impasse, que o cliente chegava, não sei se eu coloco rastreador ou faço o seguro. Não sei se eu coloco rastreador ou faço proteção. Aí eu sempre perdia muitos clientes nessa brincadeira. Aí, resumindo, eu peguei e falei assim, rapaz, quer saber, eu vou pegar essa parte de proteção veicular, que eu acho que é o melhor que está saindo agora no mercado na época, e vou abranger tudo numa coisa só. Não quero ver eu perder esse cliente agora. Se ele quiser rastreador, eu tenho um rastreador. Se ele quiser um seguro, eu tenho um seguro. Você uniu os dois. Sim. De bobo também você não tem nada, né? Não, mesmo, Aí eu uni os dois,
E aí a gente vem trabalhando, e aí agora em 2023 a gente entrou de verdade na Universa GV, e aí a gente veio para cá agora, para Anápolis, para a gente desenvolver essa cidade, porque a Universa GV tem todo o território nacional, mas aqui em Anápolis não é bem aquele processo, mas de hoje a gente veio para Anápolis mesmo de verdade, para trazer e fazer o nome da empresa ser conhecido e a gente montar uma regional aqui. Quando você fala vir para Anápolis, o que fica na minha cabeça? Vir para Anápolis a gente tem diversas possibilidades. Como eu conheço muito desse ramo, o vir para Anápolis como uma associação veicular de gestão e assistência a veículos, ela tem uma gama de coisas que você tem que trazer juntos. Você tem que ter convênio com guinchos, você tem que ter convênios com oficinas, você tem que ter convênios com funilaria e pintura, porque senão você não dá assistência para o usuário seu, né? Uhum. E como é que está essa sua área de convênios? Como é que você está olhando essa logística sua? Vocês começaram fazendo isso ou vocês já começaram vendendo e concomitante, quando necessitava, vocês iam agregando alguém? Na realidade, como o próprio Delon já falou algumas vezes, a Universa GV já trabalhava aqui já no mercado, aqui em Anápolis. Então, né, tipo assim, não é hoje que a gente estamos chegando hoje na cidade em si e estamos tentando desenvolver agora alguma coisa. Hoje sim já tem vários parceiros em tudo, e de tudo que é assistência 24 horas que o cliente precisar, hoje já tem hoje em Anápolis. O que a gente quer hoje trazer em Anápolis justamente é uma base. O cliente ter aonde ele ir de verdade, não ter que só ir lá para Goiânia. Mas então hoje a gente já tem uma carteira de cliente quase 1.000 associados aqui em Anápolis. Aqui em Anápolis já quase 1.000? Já. Tem até que fazer um levantamento, atualizamento, talvez pode até já passar de 1.000, entendeu? Então assim, não é que a gente está chegando agora e começar do zero. Já tem um trabalho aqui sendo feito há muito tempo pelo Delon, outras pessoas que já presta serviço aqui, mas agora a gente veio de verdade para a gente trazer o nome da empresa e a marca de verdade aqui para a cidade. Ok, muito interessante. Delon, fala um pouco mais para a gente o que diferencia uma associação de um seguro desses comuns que a gente tem por aí. Vou dizer comum no sentido não pejorativo, mas daquilo que a gente chama e está acostumado com o seguro. Tradicionais, vamos dizer. Muito obrigado. Tradicional, não é comum. Você está correto, a palavra é essa. Então, existe uma grande diferença quando a gente pensa em associação de proteção veicular e seguro tradicional, né? A natureza jurídica, primeiro, ela é diferente, né? A seguradora ela tem um fim capitalista, a proteção veicular ela tem um fim, né, mas de participação entre os associados, né? Então, por que é bem interessante? Porque na associação de proteção veicular não se faz uma análise de perfil para você colocar o seu veículo dentro da proteção, né? Então, na seguradora você passa por uma série de critérios para a seguradora te dar um preço, te dar um preço em relação a quanto você vai pagar anualmente no seu veículo, você ter seu veículo segurado ou protegido, né? Você está falando aquele perfil que eles chamam? Perfil, exatamente. Eles analisam a sua idade, seu CEP, né? Tempo de carteira, pessoas que dirigem o carro. A proteção veicular, ela veio para simplificar isso, né? Qual que é a grande questão da proteção veicular? A gente só verifica valor de tabela FIP. Então, independente do perfil do usuário, ele vai pagar o mesmo valor se ele tiver o mesmo carro. Perfis diferentes vão pagar o mesmo valor se ele tiver o mesmo carro. Dentro da seguradora é diferente. Perfis diferentes, mesmo carro, valores diferentes. Não, CEP com lado de rua, você pode pagar diferente. Exatamente. Estado também, cidades, é analisado tudo, na realidade. Eu vi um caso onde o CEP do lado direito era um bairro e o CEP do lado esquerdo outro bairro. Se o cara morasse do lado esquerdo, ele pagava 6% a mais do que quem morava do lado direito. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. É isso. Eu falei, gente, nós estamos na mesma rua. É isso. O critério deles é diferenciado realmente. E a proteção veicular, a gente fala que ela é mais inclusiva. Por quê? Independente do perfil, você pode ter o seu bem protegido, né? O objetivo entre seguradoras e proteção veicular, o objetivo é bem similar.
Se o nosso associado tiver uma colisão, o veículo dele vai ser reparado. Se ele tiver um roubo ou furto, ele vai ser indenizado. Se ele precisar de um carro reserva, ele vai ter esse carro reserva. Tá, tudo bem. Eu vou te apertar um pouco. Afinal de contas, nós viemos aqui para esclarecer para o nosso usuário, né? Essa é a nossa brincadeira aqui. É isso. Eu vou falar de um caso pessoal. Nós sofremos um acidente. Na verdade, a minha mãe abarrou um carro. Não teve, graças a Deus, nenhuma pessoa machucada, não teve nada, foi só um acidente mesmo. E a gente tem o seguro normal, que eu faço seguro de frota, por causa da frota. Aí eu liguei para a seguradora e falei, olha, esse veículo tal bateu aqui, ela está lá ela e meu pai como os principais motoristas, né? Então, a pessoa que estava dirigindo é fulano de tal, e bateu num carro, está aqui, o carro estragou muito. Aí o rapaz da seguradora, o senhor pode tirar foto aí? Eu falei, posso. Aí eu tirei as fotos que ele pediu, que foram 6, enviei para ele, mandei a foto da habilitação dos dois, do usuário do outro veículo e da mamãe, e mandei a foto do documento do carro, da habilitação e só. E o endereço correto, né? Ele falou, põe a localização aí. Aí eu mandei a localização. Aí ele falou, agora passa o seu telefone pro rapaz que sua mãe bateu. Eu passei o telefone. Ele anotou lá o telefone do pessoal, o número de sinistro, essas coisas. Nunca mais eu ouvi falar e nunca mais eu falei com ele. Eu só sei que um dia ele me encontrou, o carro dele estava arrumado. E foi, eu nunca vi uma assistência tão rápida na minha vida. Por quê? Porque aí eles já mandaram o carro dele para uma oficina, resolveram o problema dele. O do meu pai também, faltava uma peça na Fiat para arrumar. Até a peça chegar, o carro rodava normal, ele rodou no veículo, com o lacre, com tudo. E depois ele foi lá e acabou. Isso foi uma coisa assim de... a definição de tudo levou umas 2 horas, talvez menos que isso. Como é que funciona no caso da associação? Vocês têm essa tecnologia para essas coisas? Sim, hoje a proteção veicular, né, falando um pouco da AGV, que realmente está no topo aí das, né, melhores associações do Brasil, foi desenvolvido muita tecnologia para atender da melhor forma possível o nosso associado. Então a gente tem a nossa matriz, que fica em Belo Horizonte, né, com toda a sua estrutura, né, com toda a sua capacidade tecnológica, para caso um associado precise acionar em função de um sinistro, em função do acidente, né, de uma necessidade de pane elétrica, mecânica, ele aciona esse 0800, que funciona de forma 24 horas em todo o Brasil. O call center é de vocês ou é terceirizado? O call center é de uma empresa que faz parte do grupo, né? Tá. Então, o controle de qualidade é o mesmo, tá, né? Tanto na venda quanto na assistência. Então, realmente, assim, hoje o nosso associado ele consegue ser bem atendido em qualquer lugar do Brasil. Então, se o nosso associado aqui de Anápolis, por exemplo, viajar em qualquer lugar do Brasil que ele viajar e tiver uma situação, ligou no 0800, vai ser atendido como se ele estivesse aqui. Independe da distância? Independe da distância. Ele liga no 0800, né? Solicita o atendimento, fala o que aconteceu, o atendente vai, né, entender o problema dele e vai resolver o problema dele da melhor forma possível. Mas a pergunta mais específica que eu fiz, existe essa mesma tecnologia de se tirar a foto, mostrar o que aconteceu lá e depois eu nunca mais tive contato com o rapaz. Isso para mim foi um negócio incrível. Sim, é porque por trás desse serviço existem pessoas que já estão qualificadas para fazer essa interface. Sim. E o associado ou o cliente não ter mais problema com isso, né? Porque ele está pagando uma mensalidade exatamente para ele não ter nenhum tipo de problema, situação com terceiro, que seja. Então, existe realmente uma mecânica por trás disso, realmente, no caso da AGV, aconteceria da mesma forma. A gente, né, pegaria o telefone do terceiro, pegaria os dados dele, faria o processo de abertura juntamente com ele, encaminharia ele para a oficina, trataria tudo com ele. Se o associado quisesse saber como está o processo, ok, ele saberia. Mas se ele não quiser saber também, não precisaria saber também, entendeu? O nosso objetivo realmente é entregar o serviço, seja do terceiro que foi atingido ou do associado que foi atingido da melhor forma possível, que ele tenha o menor problema possível. Uma outra coisa que a gente sempre vê é o time de pagamento de veículos.
Tá certo, nós estamos falando de sinistros normais. Não estou falando de sinistro aqui que tem alguma coisa a ser averiguada, né? A pessoa está dentro do limite de velocidade, que eu imagino que isso também conta na hora, está dentro das normas da lei de trânsito, sofreu um incidente, uma infelicidade, e aí deu perda total, o famoso PT no carro dele, né? Em sendo tudo correto, quanto tempo vocês levam da comunicação do acidente até o efetivo pagamento do veículo? Então, hoje no mercado, dentro do mercado de proteção veicular, existe até um certo padrão. As associações praticam, por ser uma associação, não ser uma seguradora com fim capitalista, realmente elas praticam hoje um tempo entre 30 a 90 dias por ressarcimento total do veículo. De 30 a 90 dias. Não quer dizer que vai acontecer com 90 dias. E nem com 30. E nem com 30. Por quê? Porque vai haver variação de valores. Então, às vezes, um bem tem uma FIP muito elevada, né? A associação, por uma questão realmente de saúde financeira, de controle financeiro, né, da empresa, ela vai ponderar isso, né, mas vai pagar dentro dos 90 dias. Tudo está em contrato, está bem regulamentado, entendeu? Está juridicamente embasado. Então, é uma garantia que o associado tem, né, dentro da AGV, de ter esse atendimento, esse serviço dentro do que está no contrato. Então, hoje, realmente, assim, a gente não tem problema com isso. Graças a Deus, a gente trabalha numa empresa muito séria, que realmente honra com seus pagamentos, né? Porque já que o associado honra com o pagamento dele, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Então, assim, a gente trabalha muito seguro, muito tranquilo, né? Em oferecer esse serviço. Você falou uma coisa aí que deveria ser o normal, né? Sim. Graças a Deus com vocês Sim. Então, uma outra pergunta. Quando a pessoa se associa a vocês, ela não tem um contrato como tem com a seguradora, ela não tem prazos, como é que chama aqueles prazos? Carências. E aí eu te pergunto, mesmo com essa, porque isso para mim é uma vantagem muito grande, né? A pessoa paga mensalmente e usa. Se ele parar de pagar um dia, acabou, não tem proteção, parou de usar, parou de ter cobertura, né? Como é que isso funciona especificamente para que o usuário, para que os nossos parceiros aqui consigam entender isso? Porque eu estou gostando do assunto, eu acho que é um assunto abrangente, é um assunto que o meu ouvinte vai gostar. O motorista está abordando uma coisa aqui que eu acho interessante. Sim, sim. Hoje, por exemplo, quando a gente fala assim, em termos de carência, em termos de fidelização, né, de contrato, é uma questão que tem que ser muito bem explanada e esclarecida para o nosso associado, né? Então, assim, hoje a Universo AGV, por exemplo, quando o associado se associa a ela, ele não tem um contrato de fidelização, ele não é obrigado a ficar dentro desse contrato, okay, né? Algumas empresas praticam isso, mas a AGV não. Ela dá essa liberdade para o associado. Por acaso, às vezes o associado precisa vender o carro, teve um problema circunstancial, que ele precisa vender o carro, não vai poder mais continuar pagando a proteção, ele pode cancelar, não tem problema, não tem multa. E ele não vai perder nada porque não pagou nada para frente, não Exatamente. fez acordo nenhum para frente. Exatamente. E ao mesmo tempo, quando ele entra, ele também não tem carência de serviço nenhum. Por quê? Por exemplo, eu me associei hoje, se amanhã eu tiver algum tipo de evento... Você já está coberto. Já estou coberto, já posso usar. Ligo no 0800, já está valendo. Existe uma... aliás, eu vou perguntar para você deve saber. Existe alguma franquia de quilometragem, por exemplo? Eu não sei se é a mesma coisa que seguro normal. Infelizmente, você me desculpe, mas como eu não conheço a proteção veicular, às vezes eu vou fazer comparação, mas não é por maldade, é só por falta de familiaridade, né? Eu estou com o veículo a 300 quilômetros aqui, com 2 pessoas comigo. Estou retornando para a minha cidade, que é Anápolis. Aí acontece algum problema, uma pane, eu caio num buraco, arrebenta a suspensão e tal. Aonde o guincho deixa o meu veículo e como é que vocês providenciam o retorno meu e das pessoas que estão comigo para a minha residência?
Boa pergunta. Dependendo do plano que o cliente, do associado contratar hoje, a gente tem, em caso de colisão, vamos dizer, não vamos falar nem a 300, vamos falar lá no Rio Grande do Sul. Ele colide esse veículo de lá, a gente tem planos de ele ser ilimitado. O veículo vir para a cidade de origem sem nenhum custo. Então, aí como também tem planos que ele tem um limite de quilometragem também. Entendeu? Então, assim, varia muito do plano, desde o plano mais básico como o plano Então funciona melhorzinho. como um seguro normal. Então a gente tem um caso de colisão, foi só uma pane seca. Inclusive não uma pane seca aconteceu, vem um guincho, leva para um posto mais próximo, abastecer e ir embora. Foi uma pane mecânica, o carro parou do nada, isso, aquilo, outro. Dentro do meu plano, se eu estiver próximo da minha cidade de origem e estiver dentro do plano, ele vem para a cidade de origem normalmente para arrumar aqui. Então você está me dizendo que existem planos diferentes, não é a Sim. mesma coisa para Não. todo mundo. Não é que é a mesma coisa para todo mundo, é porque assim, o cliente ele tem aquele poder de decisão do que ele quer na hora de contratar a Universa GV. Ele pode pegar, não, eu quero esse mais básico, esse plano aqui. O cliente que a gente tem plano, por exemplo, só de furto e roubo. Tem gente que, eu quero só esse, furto e roubo, eu não quero assistência 24 horas, eu só quero furto e roubo. Aí tem cliente, não, eu quero mais básico. Eu não quero que venha com isso, com carro reserva, não, eu quero E mais quantos básico. planos existem? Hoje a gente varia muito também da categoria do veículo. Tem veículo que só tem um, tem veículo que tem 3, 4, que é, por exemplo, os carros popular. A maioria vem 4, que é o furto e roubo básico, flex e pleno, por exemplo. Então vem assim. Então, todos eles têm aquilo, a assistência 24 horas, porém Só para tem que a alguns gente limites. saiba, desculpa, mas só para que a gente saiba, quanto ficaria o plano mais barato de um carro de 80 mil, que é um desses veículos 1.0 básico? Um carro de 80 mil, quanto ficaria o plano básico e o plano full, o plano mais cheio de coisas? Hoje De existe muita variedade na questão ainda do veículo. Mas que a gente fala assim, a gente não quer saber do perfil quem está fazendo o contrato, mas quer saber muitas vezes do veículo em si. Porque tem esse veículo de 80 mil que ele é um carro já que é 1.6, 1.7, aí aquilo ele dá uma variada. Assim, então, para dar o valor correto, assim, a gente sempre precisa ali da condição da tabela FIP do veículo para te dar mais ou menos o que o sistema vai entregar. Tem de cabeça, mais ou menos, o que pode ser? Com todo o respeito, você larga de ser sabonete. Vou- Aqui é para a gente pressionar de mesmo. cabeça, mais ou menos? Então, assim, na verdade, o que o Harry falou é porque dentro desse ambiente de veículos você tem várias categorizações. SUV, veículos Não, hatch. veículo. Eu vou citar então. Você vai citar o veículo Eu vou especificamente. citar o Veículo veículo aqui. e vou citar o veículo para não ter problema. Vamos falar aqui de um Onix que não é turbo, ele é aquele mais barato que tem, que é o que normalmente a locadora compra para alugar, ou o pai compra para dar para o primeiro carro para o filho, ou o empresário compra para deixar o funcionário fazer os serviços da empresa. Um Onix básico desse é 75, 80 mil reais. Então, é o mesmo veículo, 80 mil reais. Então, como é que seria o valor dele, um plano vazio e um plano cheio? Hoje um veículo desse variaria entre 200 a 220 reais Por mês. por mês. Então, Isso eu tô 2.400 a 2.500 ano. Isso a gente está partindo de um plano básico, que é básico, mas já tem tudo. Porque o nosso básico tem tudo, na verdade. Cobre roubo, furto, colisão, fenômenos naturais, você tem reboque, você tem assistência 24 horas. Só que a questão do plano é porque vai ser reduzido, igual você Limitado. citou anteriormente. O básico, por exemplo, é até 300 km. Ok. Você vai ter um flex aí que atende até 700 km, entendeu? Aí você vai ter um plano que é ilimitado. Então vai variar de acordo com o que você precisa de benefício. Você vai querer um carro reserva de 10 dias, de 15 dias, de 30 dias, né? Então, assim, poderíamos, muito leigamente falando, dizer que a proteção veicular se equiparou ao seguro no que tange a contratos. Por quê?
porque os seguros pegam as mesmas características, só que a diferença grande é de quem está contratando. Vocês não fazem a diferenciação se for o meu filho, a minha filha de 18 anos ou eu de 60. Eu sempre falo uma coisa assim, que além da diferença do seguro para proteção, uma das coisas que eu acho mais importante, além de tudo que o Iderlon falou, que já anteriormente, eu digo que é aquela que o cara tem que desembolsar um valor rapidamente no seguro. Se ele for fazer um carro desse, você acabou de falar, de 80 mil, vamos supor que o seguro dele deu 3 mil reais. Ele vai ter que disponibilizar esses 3 mil ou para pagar à vista, ou ele vai ter que ter um limite nesse cartão para poder parcelar, ou ele vai ter que ter um nome limpo para dividir no boleto, só que aí já fica mais caro um pouco. Eu renovei o meu agora, a minha frota agora em novembro, 8 sem juros no cartão. Não, é que eu acabei de falar. De toda tem no forma, cartão, mas você tem que ter limite. E outra coisa, por exemplo, se hoje já é segurado. Para quem está entrando agora, que é sempre o problema. É verdade, você está certo. Então vamos supor, o cara tem muito bem observado. O cara vai pegar uma caminhonete, acabei de comprar uma caminhonete de 300 mil. Caminhonete dessa no seguro não é menos que 15 mil. Certo. Não é menos que uns 15 mil. Porque um dia desses foi uns 15, 16 mil. Certo. Beleza, eu tenho esses 15 mil, comprei uma caminhonete, eu vou ter esse dinheiro para me pagar um seguro do meu carro. Beleza. É a lógica. Mas e se eu tiver, junto que eu comprei a caminhonete, e se eu tiver um projeto que eu estou precisando de uma renda para me compor com ela, para mim, um objetivo que eu estou querendo fazer agora? Um processo, uma empresa que eu estou querendo abrir, alguma coisa que eu quero fazer junto. E eu vou ter que disponibilizar aqueles 15 mil agora. Ou eu vou ter que pegar o meu cartão de crédito, que eu podia fazer qualquer outra coisa, para fazer lá e dividir em 10 vezes, 12 vezes, se juros se eu quiser. Mas na proteção não. Na proteção eu pago só a taxa de adesão e vou pagar só a mensalidade. Então aquele dinheiro que eu ia disponibilizar para me fazer o seguro, eu for fazer o quê? Eu posso investir em qualquer outra coisa. Eu vou usar um exemplo seu. Se eu estiver no sul, fui passear com a família no sul, uma família qualquer, um pai, a mãe e 2 crianças. E o veículo sofreu um acidente lá. Mas é um acidente pequena monta. Não é grande monta, mas está em possibilidade de deslocar. E o cara não quer arrumar o carro dele longe, porque ele nunca vai poder saber. Mas o plano dele não é assim. O plano dele não é aquele longo de full. Não é o pleno, full. É pleno. E aí... Se ele for o pleno, vamos colocar que ele seja o pleno, ele pode mandar o veículo dele para a casa dele? Ele pode pedir para que venha para cá? Sim, ele pode vir para a cidade de origem normal dele. E a volta dele... Eu ia até voltar porque quando a gente fez a pergunta, eu respondi uma parte, eu não respondi a outra, que era o que aconteceria ali na volta ou não. Sim, sim. Um exemplo, que nem foi bem explicado. Muitas vezes teve uma colisão lá, ligou nos 800, o veículo já foi... Aconteceu algum imprevisto, não deu de vocês ir embora no dia, ou até não deu tempo de ir embora. Foi pro hospital, quebrou o pé. Não deu tempo de ir embora, não deu alguma coisa. Então a empresa hoje paga hospedagem, para vocês de até 2 diárias, até no valor de R$500, você se hospedar no lugar, você e sua família, uma diária de até R$500. E também, questão de se for colisão, ainda paga o retorno para a residência no valor de R$350, né? É uma ajuda de custo para você se deslocar, né? Se deslocar. Só 350, não é igual o seguro que te põe no avião e te manda embora. Não, esse plano a gente não tem, né? Esse plano realmente é um plano assim. A GV hoje está mudando muito, a gente está adicionando novos benefícios que pode vir a ter. Mas hoje não tem. Hoje não tem, realmente é uma realidade, né? É um plano que realmente atende muito bem, né? O veículo, as pessoas envolvidas, igual o Harry falou aqui da questão do hotel, para a pessoa. Muito interessante. Para a pessoa, porque às vezes a pessoa está ali meio, né, perdida na cidade, que ela nem conhece, né? Vai ser disponibilizado lá a diária do hotel para ela acalmar, saber o que ela vai fazer, para onde que ela quer mandar o carro dela, né? Conversar com a AGV. Então a gente tenta ter essa sensibilidade nesse momento difícil para atender da melhor forma. E esses 300 é por cabeça ou 300 por apólice? Na verdade, a associação ela não tem uma apólice, né? Ela tem um contrato, né? A gente não tem uma apólice, mas tem um contrato juridicamente válido. E nesse contrato prevê esses R$350 como ajuda de custo para ele se deslocar
com quem ele tiver, né? Então é só por contrato. Por contrato, Tá. entendeu? Uma coisa que me veio à cabeça aqui. Eu acho que dos segmentos que mais utilizam, essa é opinião minha, eu posso estar errado também, né? Por favor, me corrijam. Um dos segmentos que mais utiliza proteção veicular, no caso de vocês, é o segmento de frotistas, caminhões. Parece que é uma quantidade muito grande, né? E nesse segmento, a despeito de você atender mais, o seguro, consertar isso é muito mais caro. O caminhão é um negócio muito caro. Hoje você pega um FH e ele está passando de R$1 milhão. Só o cavalinho, não estamos falando nem de carreta, conjunto, nem nada. Então, é um negócio respeitável. Eu não sei quanto de percentual que seria o contrato de proteção do veículo desse, mas deve beirar os 6% anual? Não sei se eu entendi bem a pergunta. Você está falando em relação à cobertura que ele tem total do veículo? Não, para me chegar no valor. Sim, aí a gente vai trabalhar dentro de... hoje a AGV ela criou uma tabela. Você está falando de frota, realmente a AGV tem grandes frotas hoje dentro da AGV, né? De caminhões mesmo, de veículos pesados. É igual você falou, né? Um caminhão de 1,5 milhão, até 2 milhões, a gente tem conjuntos lá, né? De até 2 milhões de reais lá, que a gente protege de frota de grandes clientes, né? De grandes associados. E realmente, assim, esses valores são calculados baseado realmente no valor da FIP. Então vai ter uma variação ali de 5%, iniciando com 5%, né? Dependendo do valor do veículo, e vai subir um percentual 0,5%, dependendo do valor do veículo, até chegar a esse valor de mensalidade, né? Que mesmo fazendo esse cálculo, a gente comparando com o seguro tradicional, o custo-benefício é muito interessante para o frotista, né? Seja o frotista tem 5 caminhões, 10 caminhões, né? Porque assim, o custo-benefício ele é muito interessante. A gente já comparou valores que chegam a ficar 30% a 40% mais em conta do que um seguro tradicional dentro da proteção veicular. E o Harry disse uma coisa muito interessante, né? Quem tem frota é uma coisa... Se você tem frota, você precisa de capital de giro. O dinheiro na mão, ele é um dinheiro que faz diferença. Então, ao invés de você falar assim, não, eu vou pagar, sei lá, um caminhão de 1 milhão, a lógica seria pagar até 80 mil, 90 mil, né? Então, seria a lógica. Se ele roda em estrada de chão, se ele é fora de estrada, se ele é 4x4, tudo é diferente, 6x4. Então, ele, com esse dinheiro na mão, uma frota de 10, ele compra outro. Sim. E esse outro pode pagar mensalidade. Sim. Então, assim, realmente, o ponto que você colocou é um ponto que pode definir um dos principais pontos. Se a empresa como estão dizendo, já é uma empresa com quase 10 anos de mercado, sim, com 450 mil usuários na empresa associados, porque aí você tem um contrato, é associado, sim, né? Então, isso é uma diferença monstruosa. Se a empresa é uma empresa de confiança, você tá bem guardado. Bom, então vamos lá. Nós perguntamos sobre os veículos, sobre o retorno de você de uma viagem. Nós perguntamos sobre a quantidade de dias de carro reserva. Vocês têm também franquia? No mercado de proteção veicular, chamamos de participação em evento, que é similar à franquia, realmente. E hoje é um nome diferente. Né? Participação em evento porque, né, como eu falei que a natureza jurídica é diferente, né, tem a sua própria propriedade de nome. E a participação em evento é similar à franquia, realmente é um valor que o associado em caso de colisão vai pagar diretamente na oficina. O percentual vai variar também dependendo do veículo. Hoje a AGV pratica uma das menores taxas do mercado, com 4%. Para veículos leves, né? Que são veículos leves? Veículos normais do dia a dia. Você citou aquela hora, veículos até 80 mil, 100 mil, né? 4% que ele paga dessa participação na oficina. Ou seja, se um reparo custou 30 mil num carro de 100 mil reais, né? Ele vai pagar 4% em cima desse valor
e a AGV vai pagar o restante na oficina, né? Então, realmente, assim, a gente hoje tem um dos melhores valores do mercado, o que atrai muita gente para a proteção veicular, né? Se comparado com seguro ou outras empresas de proteção veicular. Deixa eu só atropelar esse assunto, mas a resposta Sim. veio contente, obrigado. Eu tenho 2 carros 2016. E como aliás, os 2 são importados, eu tenho dificuldade em fazer seguro, principalmente o primeiro seguro. Depois você acaba ficando habitué ali, né? Mas há uma diferença muito grande de uma seguradora com a outra e também algumas seguradoras nem fazem cotação. Por quê? Porque o veículo é antigo e num acidente a possibilidade de dar um PT é muito grande. Como é que vocês trabalham com isso? O veículo mais antigo também vai ser classificado como tabela FIP da mesma forma? Isso, normalmente, normal. Hoje a GV, nós conseguimos colocar na proteção veicular veículos com até 20 anos de uso. A gente consegue fazer a proteção dele, pagando a FIP dele, claro, né? Então, por isso que a gente consegue... Não a conservação do veículo, mas não a FIP do veículo. A conservação, exatamente. São duas coisas diferentes. São coisas diferentes. Não é carro de relíquia. Exatamente, né? O valor sentimental a gente não consegue não consegue aquilatar isso. Mensurar. Não, de jeito mensurável. nenhum. Você está certo. Mas a gente consegue proteger os veículos hoje de até 20 anos de uso, né? Oferecendo todos os benefícios que um veículo 0 km hoje tem, né? Então, assim, por isso que hoje a gente consegue atender a maioria dos veículos da frota brasileira, né? Tanto que quando a gente criou a AGV, a gente tinha um slogan que era para todos os brasileiros, ou seja, para qualquer tipo de veículo, independente do seu perfil, igual a gente já falou aqui, o cara que tem o primeiro carrinho dele lá mais usadinho, mas ele suou para trabalhar, para comprar, para pagar a parcela dele, ele tem direito. Vocês fazem... Pode falar. Nem do carrinho, vamos falar da POP. Do trabalhador do dia a dia. Do quê? Uma popzinha. O que é pop? Ah, pop. Uma bizinha, uma bis. Uma pop, que é mais barato que a bis. 100 cilindradas, né? Uma popzinha também te cobra. Então varia desde a pop até um cobram veículo de em 2 motos? milhões de reais. Moto, carro, caminhonete, veículos importados, caminhão. Trator. Ainda não. Maquinário Achei, pesado, quase. Achei um que não. Faltou o trator. Avião, achei 2 que não. Pois é, que é assim. Aí então, a resposta foi ainda não. Ainda não. Então é por isso que a gente fala. Então, assim, desde a popzinha, desde aquele o trabalhador mesmo que vai lá na ponta, por isso que ele falou da logo, para todos, a gente hoje protege o veículo. Desde um veículo, a pop num veículo de até 2 milhões de reais. É interessante, porque é um assunto assim, muita gente pergunta, muita gente fica em dúvida, e hoje nós vamos esclarecendo essas dúvidas todas, pelo menos eu acho que a gente conseguiu abranger uma boa parte, né? Voltando da franquia, que tu perguntou naquela hora para ele falou, né? Se ele falou mais ou menos 4%, Sim. Um veículo de 100 vai pagar 4 mil, né? Um veículo de 80 ele vai pagar 3.200. Tem alguns casos que não paga franquia, né? A grande diferença da GV hoje no mercado, que ela é uma das poucas não paga? Associações de proteção veicular, que no caso de roubo, furto e PT, você não paga esse valor de participação. Só no caso de colisão reparável, você paga esse valor colisão de participação parcial. na oficina parcial. Então, se o carro dá furto, roubo ou PT, ele é isento da taxa de participação, que é um grande diferencial do mercado. Não, mas é imenso. São poucas hoje que tem no mercado. Poucas empresas fazem isso. E aí, quando tem furto, ou roubo, ou perda total, né? A pessoa ela não tem um compromisso de pagamento. O pagamento dela é mensal. Uhum. Então, ele fez um contrato com vocês, deu perda total no veículo, infelizmente, sofreu um sinistro, e aí, a partir daí, ele não tem mais nenhum compromisso com vocês. Na verdade, o que acontece se tiver uma situação de indenização integral, que a gente chama, que é um furto, roubo, PT? O contrato, no geral, ele é 12 meses. Então, vamos supor que um associado sofra um acidente ou tenha um roubo, furto no segundo mês. Então, a AGV vai calcular todo o valor que ele tem a receber, que é o 100% da tabela FIP, né? E vai descontar dele só o restante das parcelas que deveria pagar em 12 meses. Entendeu? Então por isso que ela não cobra. Aí é que está o pulo do gato. Sim, mas é uma forma de ele não precisar desembolsar nenhum valor.
Não, né? mas Porque vai descontar do valor do veículo não, lá. mas né? o seguro também você pode descontar a franquia do Sim, valor. sim. Mas foi uma forma que a GV encontrou de deixar isso de uma forma mais flexível, né? No caso, roubo, furto e PT. Então, mas acontece, por exemplo, passou o primeiro ano que ele já está na GV, ele não paga mais. Entendeu? Vamos supor que você já tem um ano e um mês na o GV. primeiro contrato tem carência. O primeiro contrato, se tiver uma indenização integral, vai descontar o faltante para completar 12 Carência. meses. Eu não chamaria de carência, porque Mas não tem esse termo. Carência porque carência é quando a pessoa quer cancelar e tem que pagar alguma coisa ainda. Não necessariamente. Você tem uma carência de uso também, mesmo querendo cancelar. Então, vamos dizer que não é carência, você tem uma indenização. Nós não cobramos A taxa participativa. a participação no primeiro ano. Cobra. Claro que cobra. Você cobra com a extensão de um valor que você vendeu falando que não tinha. Mas, na verdade... Aí que tem a diferença, né? Valeriano, faz a conta comigo. Um cara que tem um carro que ele paga mensalidade de R$100. Não. Eu não quero saber o valor. Independe do valor. Não, eu só queria contextualizar para você. Porque realmente os 4% vai ficar muito menos do que aquilo que ele paga. Ou vai ficar muito mais do que exatamente, isso que eu ia te falar. Concordo. Se ele pagasse a franquia, ele ia pagar 4 mil. Se você ia dizer isso, eu já tinha feito exatamente, as contas. Aí você está certo. Para o nosso ouvinte entender. Mas está certo. Porque o que acontece nas outras é o seguinte, a pessoa também não desembolsa o dinheiro ali, nesses casos, porém vem descontado já o valor da franquia, que é aqueles 4, que não é nem 4, os outros já é 5, 6%. Não, às vezes é menos. Muitas vezes Depende do bônus que você tem, né? A gente falando mais assim de proteção, bônus, né? Não, porque não é a gente não atua da mesma forma que a seguradora, né? De uma forma mais simplificada que é a proteção. Mas então você entendeu a questão. Mas eu estou achando um negócio muito simplificado, é muito desenrolado. Eu achei que fosse mais... Sim, não tem segredo. É sem burocracia, né? Então, assim, se o nosso associado, né? Porque durante muitos anos no Brasil, a gente tinha esse paradigma, né? De que fazer seguro é difícil, é caro. Né? Já foi feito ainda tem, tá muito Sim, caro. ainda é, mas a proteção veicular veio para quebrar isso, né? Porque se a gente for pensar hoje em dia, segundo os últimos estudos, 70% da frota de veículos brasileiros não tem nenhum seguro ou proteção veicular. Só 30% tem. Aí você pensa, mas... É sério? Sério, 70% dos veículos do Brasil não tem seguro ou proteção veicular. Mas por que isso? Porque durante muitos anos e até hoje ficou na cabeça das pessoas que proteger um veículo ou segurar é muito caro. E o perfil do brasileiro, ele é de classes C, D para baixo, que realmente às vezes o cara não tem um score legal, mora num CEP ruim, né? E ele sai realmente do perfil que a seguradora normalmente filtra. Então a proteção veicular veio para quebrar esse paradigma e falar, não, a gente não quer saber o seu perfil, eu quero saber o valor do carro. Eu vou te dar o valor da mensalidade e você vai ter a proteção, independente de qualquer coisa. E veio quebrar esse paradigma. Então a gente tem um mercado aí gigantesco de pessoas que deveriam ter uma proteção, ter um reboque quando precisasse, um carro reserva, ter cobertura de roubo e furto. Quantas reportagens eu vejo passando um cara que tem um único bem, que é uma moto, que ele trabalha entregando, que ele perde. Eu tinha uma frota de veículos que eu fazia seguro só de terceiro. Vocês fazem? Só de terceiros a gente não faz, mas todos os nossos planos têm cobertura de terceiros. Não, tudo bem, mas ele é obrigado a fazer do casco também. Sim. Porque quem tem frota de veículos pequenos, dependendo do tipo de trabalho que é, às vezes tem uma frota que está com uma única empresa, 20 veículos. Basta você fazer conta terceiros e aumentar um pouco o valor do aluguel e aí você cobre o seu casco, né? Sim. Porque faz de terceiros e faz um seguro de vida não, de RCI, como é que chama? Aquele que cobre o cliente, o motorista, materiais, danos pessoais. Danos pessoais, né? Sim. Então, ok. Olha, gente, infelizmente, eu não falei para vocês que passava rápido. Muito rápido. Não é? Tinha muito assunto para falar. Tem né? assunto pra caramba ainda. Esse mercado automotivo, né? Dá prazer da gente falar, a gente fala brincando. E o que é gostoso? O gostoso é assim, nós não tivemos nenhuma restrição de conversa, apertei vocês no que precisava apertar, vocês se saíram muito bem. Para mim, se eu estivesse do outro lado da tela, eu ia entender perfeitamente hoje o que é uma associação e qual a diferenciação de um seguro para uma associação.
E aí a questão de escolha é de cada um, aí a gente não entra na escolha, né? Mas eu quero agradecer aos amigos que ficaram conosco até esse momento. Eles vão despedir da gente, e eu vou aqui já fazer um segundo convite, porque eu acho que no ano que vem nós vamos precisar conversar mais. Quando vocês estiverem já com o pé fincado aqui, eu vou querer saber como é que está o mercado anapolino em termos de proteção veicular, porque me interessou muito, vocês não têm ideia. Eu acho que é muito diferente daquilo que a gente, das notícias que a gente tem, né? E aquilo que vai criando na sua, aquele grande medo, aquela casca que vai sendo criada, né? Então, muito obrigado, amigos do Motoricia. Eles vão despedir da gente agora, mas eu lembro a vocês, continue conosco, continue nos acompanhando, dando like, compartilhe. Vamos fazer a nossa rede crescer mais. Essa média aí de 20 e poucos mil por mês está pouco. A gente precisa crescer mais. Nós precisamos crescer muito mais que isso. Por favor, quando você for despedir, já que você vai ficar em Anápolis, passe o número do seu telefone. Sim, se as pessoas quiserem saber mais sobre a AGV, que elas liguem para você. Sim. E você fica à vontade. A tela é de vocês e os nossos amigos vão ouvir vocês. Valeriano, muito obrigado pelo convite, né, de participar aqui do Motoricia. A gente fica muito feliz de poder contribuir com essa chegada em Anápolis, né? A gente já está dentro do estado de Goiás há um bom tempo, mas chegar com força em Anápolis, poder contribuir com o crescimento dessa cidade, né? Que a gente vê que é uma cidade que está em plena expansão e a AGV tem essa visão também de trazer algo para a cidade que contribua realmente com qualidade, com serviço, né? Com atendimento. A gente fica muito feliz de estar aqui. Foi um prazer estar aqui nessa conversa boa com você, essa tarde boa, com você, com o Harry também. E, gente, muito obrigado por nos ouvir. E pesquise sobre esse assunto, é muito interessante, né? Pesquise sobre, né, como fazer a melhor proteção veicular para o seu veículo, né? Quem sabe vem aí a quebra de paradigma. Exatamente, né? A gente está disponível para tirar dúvidas. Pode, né? O Harry vai deixar aqui o telefone para você tirar dúvida, encontrar com ele aqui, tomar um café com ele se quiser saber mais sobre esse assunto. É muito interessante falar, né, Harry? Então já deixa seu contato aí para eles. Valeriano, como o Delon falou, muito obrigado pelo convite. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado pela gente participar do podcast da Motoricia. E desde já agora eu quero convidar todos vocês que tiverem dúvidas, que quiser tirar as suas dúvidas, pode entrar em contato comigo no telefone 62, né? 9261 5443, que a gente está à disposição para ir aonde você estiver, se estiver no trabalho, em casa, a gente vai até você para a gente tirar essas dúvidas e fechar com a melhor proteção veicular do Brasil, Universo AGV. 992 61 5443. 992 61 5443. Eu queria fazer uma última pergunta que eu lembrei aqui. Se a pessoa que está nos ouvindo tiver um guincho, se a pessoa que estiver nos ouvindo tiver uma oficina bem qualificada e tudo, ela pode se candidatar a ser um dos parceiros preferenciais de vocês na região? Sim. Então, sim. Anote o telefone do Harry. Se você está ouvindo a gente, pode ter vontade de ser um parceiro, ligue, converse com eles, acerte com eles. O Motoricia não tem nada com isso, é só um canal de comunicação e quem sabe a gente ajuda vocês a estender com os melhores parceiros e oferecer para a nossa clientela aí uma proteção de qualidade com maior rapidez, né? Não só pegando o gancho também na questão de guincho, mas também funilarias. Sim, oficinas, funilarias, pintura. Funilaria, né? Pintura, tudo. Cabeleireiro. Ah, não, cabeleireiro não. Podemos fazer uma promoção aí, né? Faça a proteção e ganhe um kit beleza. Um kit beleza. Ok, amigos, foi um prazer. Até a próxima. Estaremos aqui a semana que vem com um novo assunto inerente a esse mercado tão gostoso que é o de veículos. Abraço.